Senhor, damos graças a Ti, ó Pai, louvamos ao Teu nome, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, que o nosso estudo, ó Deus, seja direcionado pelo Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar o nosso entendimento em relação aos textos que nós vamos estudar, ó Deus. Que o Senhor possa contemplar e completar nas nossas vidas, ó Deus, todo esse ensinamento. Que aquilo que eu for incapaz de transmitir, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações também. Em nome do Senhor Jesus, que tudo seja para honra e glória do Teu nome. Amém. Muito bem, galerinha. Deixa eu ver aqui, a Vilma acabou de entrar. Boa noite, paz. Paz. Tudo bem, Vilma? Tudo bem. Tá nervosa? Oi? Tá nervosa? Ah, não. É que o celular só funciona no carregador, senão não vai. Bom, pessoal, é o seguinte. Antes de mais nada, eu vou fazer, como eu tinha falado para vocês na aula passada, então a aula de hoje nós vamos entrar propriamente no texto bíblico, né? Nós vamos começar a analisar o texto bíblico. Eu sei que a parte legal que vocês gostavam já foi, vocês sempre gostam, né? Já foi. Mas eu falo brincando, né? Mas é um assunto necessário para que a gente possa compreender o que nós vamos estudar daqui para frente, né? E quando nós vamos pegar agora para ler Mateus juntamente com Lucas, e nós vamos perceber aquelas divergências que a gente comentou nas aulas passadas, né? As aparentes contradições do texto bíblico. Então, sem ter essa base, a gente pode se ver em problemas na hora de analisar o texto bíblico propriamente, né? Então, eu gostaria de recapitular alguns pontos do que a gente já viu, para a gente começar a analisar os textos aqui mais especificamente, né? Então, a questão das considerações iniciais é o seguinte. Primeiro, quando eu acho alguma coisa no texto bíblico que eu estou achando que tem alguma contradição, né, das duas, uma. Ou eu não estou entendendo o texto, e não estou conseguindo interpretar ele, ou não estou conseguindo relacionar as duas passagens que eu acho que está em contradição. Então, por isso que a palavrinha-chave aqui é aparente, né? As contradições que nós vamos encontrar são contradições aparentes. Eu acho, assim, na minha humilde opinião, né, os principais problemas de harmonizar os evangelhos, eu acho que eles se encontram lá no finalzinho, né, quando a gente vai falar a respeito da ressurreição de Jesus. Eu acho que é o ponto mais problemático. Então, vai ficar para o final, né? Como é o último assunto que nós vamos tratar, realmente vai ficar lá para a última aula mesmo. Mas aqui no início dos textos, nós também vamos encontrar algumas questõezinhas. Daqui a pouco nós vamos entrar em algumas delas, né? Então, quando nós falamos a respeito dos evangelhos, então tentamos fazer essa harmonização, às vezes, na comparação, nós vamos encontrar essas aparentes contradições, que, na verdade, são relatos que vão se complementar, tá? Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa ter em mente aí. Segundo, né, nós devemos considerar cada evangelista com um propósito e um público-alvo diferente na mente, a hora que eles vão escrever o evangelho. Então, mais uma vez, né, nós estamos recapitulando algumas coisas que a gente já viu. Então, por que é que um evangelista fala uma coisa e o outro não fala?
e aquele que não fala aquilo fala outro que esse não fala. E porque os dois às vezes contam a mesma história, mas contam de forma diferente. Por que que um fala que tinha uma pessoa, outro fala que tinha dois, um fala que era um anjo, outro fala que era dois anjos, né? E então por quê? Porque eles têm um propósito específico para escrever, né? A razão, por exemplo, da divergência da própria genealogia que Lucas apresenta, né? Lucas e Mateus apresentam, a divergência de genealogia, ela se deve ao fato do propósito de cada um. Mateus apresentar a genealogia a partir de José, Lucas apresentar a genealogia a partir de Maria. Um vai até Abraão, o outro vai até a criação de Adão, né? E Adão de Deus. Então, todas essas aparentes contradições, nós precisamos ter como pano de fundo o fato de que cada evangelista tem um propósito específico para escrever. Quando Mateus escreveu para os judeus, toda a sua narrativa ela vai estar vinculada ao propósito de falar com os judeus. Por isso que, quando a gente pega os primeiros capítulos de Mateus, nós vemos várias vezes a expressão e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Né? Então, qual é a função de Mateus? É associar Jesus com as profecias do Antigo Testamento relacionadas com o Messias rei. Então, cada evangelista tem um propósito diferente e tem um público-alvo diferente. É por isso que eles narram as histórias também de uma forma diferente. Um outro detalhe, né? Os evangelhos, eles são divididos para efeito de estudo e chamados, né, classificados de livros biográficos. Porém, não é uma biografia na essência da palavra. Isso significa que eles dão um relato a respeito daquilo que Jesus fez, mas eles não têm intenção de dar um relato detalhado. Né? A gente pega, por exemplo, Marcos. Marcos, ele começa o evangelho dele indo direto ao ponto. Ele fala aí, no princípio, veio lá João Batista e saiu Jesus pregando lá. Foi batizado e saiu pregando. Aí começa já daí. O que mais vai dar um pouquinho de detalhe é quem? É Lucas, que ele vai falar um pouco a respeito de eventos que antecedem o nascimento de Jesus e vai dar um detalhezinho ali quando Jesus tinha 12 anos e foi para Jerusalém. Mas só, né? Então, eles não têm uma intenção de dar um relato detalhado e uma outra questão também. Eles não têm a intenção de fazer esse relato de forma cronológica. Embora os evangelhos tragam mais ou menos ali uma cronologia, como a gente já viu nas aulas anteriores, mas eles não têm a intenção de fazer o relato cronológico. É claro que o nascimento de Jesus vai ficar no começo do evangelho e a morte e ressurreição dele vai ficar no final. Né? Não faria nem sentido inverter a ordem aí. Mas no que diz respeito, por exemplo, aos milagres, a ida de Jesus para Jerusalém, volta para Galiléia, né? Aqui no começo, nós vamos analisar daqui a pouco a comparação aqui de Mateus e Lucas em relação ao nascimento de Jesus, né? Após o nascimento, o que José e Maria fizeram? Foram para Galiléia? Foram para o Egito? Né? Porque tem relatos diferentes aqui que a gente analisa quando vai comparar. Então, a cronologia não é respeitada muitas vezes, embora mais ou menos eles narrem ali na mesma pegada, né? Mas não é a intenção. A intenção é centralizar. Às vezes, por exemplo, você pega um evangelho que centraliza as parábolas de Jesus em 2, 3 capítulos ali. Significa que todo o restante do ministério de Jesus ele não contou parábola, foi só ali? Não, é que ele resolveu, para o propósito que ele se propunha, colocar, centralizar ali naquele espaço, né? Naqueles capítulos. Olha só. Olha só. Quem chegou. Abre a foto aí, Wesley. Vai ficar aí com essa fotinha aí? Essa foto 3x4.
Volta, 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 volta. Tudo bem, Wesley? Tudo bem? Tô atrasado. Ah, mas eu imaginava já, Que né? com falta? Oi? Que com falta? Deixa eu ver quantos minutos você atrasou. Ah, perdeu a primeira, 18. viu? Perdeu a primeira. Ah, Já, não, 15 minutos já era, filho. Tudo bem, Wesley? tudo bem. Beleza, então tá bom. Continuando aqui, né? Então, como eu tinha falado para vocês, a partir desse capítulo vão ser analisadas passagens dos evangelhos em ordem cronológica. E é por isso que nós vamos ver no livro texto aqui, que nos quadros que mostram a sequência dos capítulos, muitas vezes ele vai intercalar isso. Vai lá para o capítulo 5, volta para o 4, depois vai para o 7. Então, isso vai variar muito. O evangelho que mais se aproxima assim, de uma cronologia é o evangelho de Marcos. Aí nós vamos ver que muitos, né, na maioria dos casos, tanto Mateus, João e Lucas, o próprio Marcos também, nós vamos ver que muitas vezes vai destoar essa sequência de textos aí. Né? Então, mas o objetivo aqui do autor desse livro é fazer essa harmonização dos textos, dos relatos, de uma forma cronológica, segundo um determinado autor. Por que eu falo isso? Porque se vocês procurarem, às vezes, textos bíblicos, evangelhos sinóticos em ordem cronológica, muitas vezes não vai bater com o que você vai encontrar no livro aqui. Tá? Significa que aquele está certo ou esse está certo? Não, significa que em alguns relatos aqui pesa alguma dúvida em relação à ordem em que os eventos aconteceram. Só isso. Né? Então, é lógico que como tem vários autores que fazem cronologias diferentes, o livro teria que adotar uma delas. Então, o livro pegou, adotou uma e nós vamos seguir essa aqui do livro. Tá? Que, a bem da verdade, é um tipo de cronologia que, raras exceções aqui, ele vai estar, é o mais aceito, assim, pelos estudiosos, né? Pelos teólogos. Né? Então, vai ser seguido dessa forma. Aí tem o seguinte, se você abrir lá na página 44, você vai ver que nesse capítulo aqui, no capítulo 4, ele vai tratar a respeito dos capítulos 1 e 2 de Mateus, 1 e 2 de Lucas. Se você for lá para a página 53, o que você vai encontrar lá na página 53? Você vai encontrar o início também, agora conjunto aqui, também o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João. Só que olha só o versículo que o Evangelho de João começa. Qual versículo que é? Versículo 19, né? Não é isso? Versículo 19. E os 18 primeiros versículos? Cadê esses 18 primeiros versículos? Não aparece? Então, esses 18 primeiros versículos, eu considero cronologicamente anterior aos capítulos 1 de Mateus e Lucas, do próprio Lucas, né? Porque, na verdade, cronologicamente, vai todo o capítulo 1 de Lucas, depois ele vai para o capítulo 1 de Mateus, depois ele vem para o capítulo 2 de Lucas e intercala com o capítulo 2 de Mateus. Mas o João, capítulo 1, dos versos 1 a 19, a 18, ele está inserido antes desse evento. Por quê? Porque João vai falar a respeito da eternidade de Cristo. Então, um relato a respeito de Cristo, ele não pode começar aqui a partir, né, da genealogia, a partir do nascimento, do anúncio do nascimento, sem que antes a gente dê uma olhadinha lá em João e analise quem de fato Jesus é. Vocês lembram a comparação que nós fizemos dos evangelhos sinóticos para João? Então, nos evangelhos sinóticos, nós temos o quê? Nós temos o foco, a ênfase dos evangelistas naquilo que Jesus fez durante o seu ministério.
Porém, quando a gente vai para João, qual é o foco de João? Não é naquilo que Jesus fez, mas o foco é em quem Jesus de fato é. E é por isso que o Evangelho de João ele começa dessa forma. Ele começa mostrando quem de fato Jesus é. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, nós vamos analisar primeiro exatamente essa questão do Logos divino, né? Enarque enhologos, em grego. Né? E por que João utiliza essa palavrinha logos? Quando a gente olha para nossas traduções, nós vamos encontrar como tradução verbo, palavra, né? O que mais que a gente pode encontrar? Eu só lembro dessas duas. Alguém tem alguma versão diferente? Acho que é verbo e palavra, né? São as traduções, as melhores traduções aí, né? Ou mesmo, melhor não, né? A maioria das traduções. Penso que não, né? Vocês dão uma olhadinha na versão de vocês se tem aí, mas eu penso que não. E certo autor disse uma vez o seguinte, ele disse que fazer a leitura do Evangelho de João na língua original, ou seja, no grego, é algo que não tem explicação. Por quê? Porque quando nós traduzimos tanto o hebraico quanto o grego, essa tradução muitas vezes perde o sentido original da palavra. Então nós vamos, nessa tradução, muitas vezes perder isso. Por quê? Quando a gente fala palavra, tá, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Né? Palavra, verbo, tá, palavra, e aí? Né? Como é que a gente compreende essa questão? Então, João utiliza palavras carregadas de sentido no seu original. Nós vimos que o Evangelho de Lucas, aliás, não só o Evangelho, mas o próprio livro de Atos também, trata-se de um grego mais erudito. É um grego, uma gramática melhor do que qualquer outro texto do Novo Testamento. Por quê? Porque Lucas era um erudito. Ele conhecia muito bem a língua, a gramática da língua. Agora, o Evangelho de João, embora não seja tão bom assim em relação à gramática, mas é o melhor texto no que diz respeito ao uso das expressões. Tem duas expressões principais que João usa aqui, que é logos e phos. Né? A palavra phos, que é traduzida por luz. P-H-O-S. Ó, coisa linda, hein? Estou aprendendo a escrever com esse negócio. Logos e phos. E essa palavrinha logos, ela tem um sentido muito profundo dentro, tanto para o judeu quanto para o grego, de uma forma geral. Ele não quer dizer simplesmente palavra. Eu escrevi uma palavra, vou te dar uma palavra, seja em qual sentido for. Ela se perde o sentido de logos. Por quê? Porque o logos é interpretado como a essência de todas as coisas, a essência da própria sabedoria de Deus. Quando nós analisamos a palavra phos, né, que é luz, a gente encontra um paralelo aqui do Evangelho de João com o livro de Gênesis. Porque quando João começa, enarque enhologos, então arque, o que é? Princípio. Quando você vai para o hebraico, lá em Gênesis, o que está escrito? Bereshit, em princípio. Então, essas duas palavras, elas começam da mesma forma para construir João, a intenção de João é construir um paralelo com isso. E da mesma forma que a gente vê lá, e Deus disse haja luz antes de que tudo fosse criado, nós vemos aqui que João coloca Jesus como sendo a luz, ali que ilumina todo o homem. Então, esses paralelos aqui, eles são propositais. E a melhor tradução, vamos dizer assim, tanto para Gênesis quanto para o Evangelho de João,
não seria tanto no princípio. É que para a gente, quando a gente traduz para a língua portuguesa, não faz tanta diferença, assim, no princípio e em princípio. Bom, qual que é a diferença? É no começo, né? Então, no princípio ou em princípio. Mas quando você vai pro original, as palavrinhas em e no fazem toda a diferença. Por quê? Porque quando ele utiliza a expressão no princípio, ele dá uma ideia de que aquilo está dentro de um começo. Então, no princípio, no princípio, no princípio. Percebe? Agora, quando você fala em princípio, você dá uma conotação que é algo que antecede o próprio princípio das coisas. Então, em princípio, ou seja, antes de mais nada. Então, a ideia, tanto de Gênesis quanto aqui de João, é expressar a eternidade, é expressar a eternidade de Jesus. Expressar a eternidade daquele que criou todas as coisas. Então, quando em Gênesis fala haja luz, ele não está colocando o significado aqui de algo que foi criado e surgiu. Porque o verbo ali não é haver, o verbo é ser. Né? Então, quando João fala a respeito da luz que ilumina todas as coisas, e você vai lá para Gênesis e vê que a luz é aquela que antecede a própria criação, porque a partir daí tudo é criado pela palavra de Deus. E que palavra é essa que Deus usa? Essa palavra é o Logos. Essa palavra é o Logos. E é por isso que o texto bíblico no Novo Testamento diz: tudo foi feito por meio dele e nada do que foi feito sem ele. Por quê? Porque, primeiramente, a luz que ilumina todo homem, ela se fez presente ali no mundo para que o mundo fosse criado por meio dele. Você consegue imaginar Deus na penumbra? Deus numa escuridão? Porque quando a gente olha lá para Gênesis, qual é o retrato que a gente faz? Está tudo escuro, e aí Deus dá um estalo e ilumina. Bom, agora que eu estou enxergando, eu vou construir alguma coisa, vou fazer alguma coisa. Né? Não é isso, não existe isso. Quando nós falamos de luz, e tão pouco é a respeito da luz do Sol, porque o Sol foi criado depois. Então, essa luz inicial não é uma luz que foi criada, mas é uma luz eterna que faz parte da essência divina, por meio da qual todas as coisas que vieram na sequência foram criadas. Então perceba como que esse logos e esse fós, explicado aqui por João, ele se assemelha à criação divina. Né? Então no princípio ele veio, ele se fez luz para criar todas as coisas. E no princípio do Evangelho de João, ele se faz carne, para trazer a redenção para tudo aquilo que anteriormente foi criado, mas que caiu em maldição por causa do pecado do homem. Então, essa introdução do Evangelho de João, isso é para a gente analisar apenas um pedaço aqui. É só para vocês entenderem como é profundo o Evangelho de João. E ele começa dessa forma. Né? Quando João apresenta Jesus dessa forma como Filho de Deus, nós vemos claramente aqui uma inspiração divina, a presença do Espírito Santo na vida de João para que ele escrevesse aquilo que ele escreveu aqui. Né? Então, aqui para reforçar o que eu acabei de dizer, a palavra logos, ela tem significância tanto para judeus quanto para gregos. Então, tanto para os judeus quanto para os gregos, esse logos aqui é muito mais do que uma palavra, se traduzir por palavra, por verbo, né? Mas a palavra logos representa a raiz de toda a sabedoria e dos infinitos pensamentos de Deus. É a demonstração da natureza divina e da essência da qual Jesus é participante. Ou seja, Jesus é participante dessa natureza divina. Por isso que ele é colocado ali como logos. O logos, na filosofia grega, indicava a essência
da sabedoria dos deuses, né? Porque eles criam em vários deuses. Então, esse Logos aqui, é por isso que João associa a Jesus, mostrando que a essência daquilo que eles acreditavam serem os deuses estava em Jesus. E esse Jesus, que é anterior a qualquer tipo de sabedoria, qualquer tipo de criação, porque Jesus é a própria essência da sabedoria divina e de tudo aquilo que antecede qualquer coisa que foi criada, né? O ser incriado, o ser eterno, o ser autoexistente, né? Ou seja, aqui a luz criadora, né? A luz que ilumina, a luz que regenera. Então, a luz criadora, que vem para criar todas as coisas, a luz que ilumina o caminho das pessoas, e por meio dessa iluminação, nós somos regenerados por meio do Logos divino, por meio da luz que se fez homem e veio habitar entre nós. João vai apresentar Jesus aqui está o texto, né? João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja que ele repete isso 3 vezes em um versículo, e essa repetição é proposital, exatamente para frisar o contexto daquilo que é o Logos divino. Então, como João apresenta Jesus? João apresenta Jesus como a luz dos homens, como Deus eterno, como Messias, como Cordeiro de Deus, como aquele que é digno de todas as coisas, aquele que é acima de todas as coisas. Sempre que eu falo de dignidade, eu lembro do texto que fala lá em Apocalipse sobre a abertura dos selos. E ali João estava triste, por quê? Porque não tinha ninguém para abrir o selo. Não tinha ninguém para abrir o livro ali, porque estava selado. Mas aí veio o Cordeiro, que é digno de abrir os selos. Então, Jesus é o nome sobre todo nome. Apresenta Jesus como Filho de Deus, como cheio do Espírito Santo, Salvador da humanidade, expressão da glória do Senhor, Criador de todas as coisas, e o Emanuel, o tabernáculo, né? O eskenesen. Eskenesen. Essa palavrinha aqui é outra palavra cheia de significado. Essa palavra eskenesen, ela significa exatamente tabernáculo ou tenda. E é correspondente no Antigo Testamento à palavra Shahan, que é a palavra que traduz também o tabernáculo que foi construído lá no Monte Sinai. E o que Deus fala para Moisés quando ele dá a ordem para a construção? Qual é o motivo de Deus para construir o tabernáculo? O que Deus fala? Vocês fazem para mim um tabernáculo para quê? Para que eu possa habitar no meio do povo? Exatamente. Faça um tabernáculo para eu habitar no meio de vocês. Então, aqui, quando João utiliza essa palavra no grego, que é correspondente a Shahan, tabernáculo, no Antigo Testamento, João está dizendo o seguinte: e ele tabernaculou entre nós. Ele é o Deus que antes, né? Em Hebreus, é interessante que em Hebreus vai falar, no capítulo 7, do verdadeiro tabernáculo. Ele é o verdadeiro tabernáculo. Então, o tabernáculo que foi construído lá no deserto era um tabernáculo que foi preparado para que Deus habitasse ali no meio do povo. Mas o próprio Deus veio e tabernaculou, ou seja, o próprio Jesus se fez o tabernáculo de onde habitaria Deus. Né? E aí que entra o nome Emanuel, né? Que Emanuel significa Deus conosco. Então, esse ato de tabernacular fez com que Deus viesse, então, e habitasse entre nós, né? Se fez carne, veio e habitou no meio de nós. Aliás, essa figura de linguagem, não é essa figura de linguagem, também não é estratégia, que é a palavra que eu quero. Essa técnica utilizada aqui por João de conjugar um substantivo é comum no grego e no hebraico.
Na língua portuguesa você não tem isso, você não conjuga substantivo, né? Você só conjuga verbo. Graças a Deus, né? Já pensou? Ter que conjugar substantivo também? Então, mas no grego isso é possível. Então, a palavra skene, que é um substantivo, que significa tabernáculo, que significa tenda, quando ele é traduzido eskenese, ele coloca no passado, né? Esse ezinho aqui no começo, ele indica que a palavra está no passado, e conjuga aqui, né? Com essa terminação, para mencionar, né? Para conjugar, então, esse substantivo. Então, por isso que, para nós, é traduzido como habitou. Porque a palavra tabernáculo e tenda, ela está relacionada com habitação, né? Seja habitação de uma pessoa numa tenda, seja habitação de Deus no tabernáculo. Não consigo entender por que nessa turma ele não vai. Tem que ficar renovando o negócio. Não vai. De manhã vai. Eu não sei, acho que é de manhã, não tem problema. De manhã vai direto. Cadê o Galileu? Sabe quem é o Galileu, Fernando? O Galileu é o Wesley. Wesley Galileu. Então, como eu estava falando aqui para vocês, por isso que eu falava assim, mas, poxa, ele habitou, então por que ele não usou alguma outra palavra para dar uma compreensão melhor? Mas que palavra? Qual palavra que usar? Né? A gente não tem conjugação de substantivo. Então, por isso que eu falo que às vezes se perde um pouco quando você faz uma tradução para uma língua, porque nem sempre a língua tem a palavra exata que você vai conseguir expressar o significado da palavra utilizada no original. Né? Nós vemos que, por muito tempo, as traduções mais antigas da língua portuguesa, por exemplo, traduziram 3 palavras gregas por inferno, né? Que é Hades, Guiana e Tártaro. As traduções mais recentes têm corrigido isso. Ela muda, né? Traduz o Guiana por Lago de Fogo, o Tártaro por Abismo. Então aí já dá um pouquinho, dá uma compreensão, porque quando fala lá, por exemplo, que a morte e o inferno foram lançados no Lago de Fogo. Peraí, o inferno foi para o Lago de Fogo? Mas ele está falando o quê? Que o Hades foi lançado no Guiana. O que é o Hades? O Hades é a habitação dos mortos. Né? Não é o local de sofrimento final. O local de sofrimento final é o Guiana. Então, essa transição, essa tradução, às vezes você acaba perdendo alguma coisa. Né? Mas, ali, quando a gente vai estudar, a gente consegue captar realmente essas divergências, essas nuances da língua, né? Então ele mostra João mostra Jesus como batizador no Espírito Santo e então ali como a revelação do próprio Pai, né? Jesus se mostra como a revelação. Ninguém viu a Deus, mas por meio de Jesus nós temos visto o Pai pelas palavras do próprio Senhor Jesus. Beleza. Bom, até aí tudo bem? Então, nós começamos já. Aí, vocês lembram que eu falei para vocês de uma tabelinha? Mostrei para vocês aqui que essas tabelas aqui, muitas vezes, elas não encaixam, né, na mesma linha ali, elas ficam meio fora. Eu estou fazendo uma outra tabelinha lá e eu mando para vocês essa tabelinha depois. E o livro tem alguns versículos que ele não vai mostrar. Então, por exemplo, os primeiros versículos do Evangelho de João não aparecem, né? Não vão aparecer em nenhum momento aqui na leitura. Então lá eu vou colocar certinho todos os versículos. Agora a gente começa propriamente aqui
no tópico 1, né? Fizemos essa introdução em relação ao capítulo e nós vamos falar um pouco sobre aqui o anúncio da vinda, o seu nascimento, os 2 primeiros capítulos de Mateus e os 2 primeiros capítulos de Lucas, e a gente vai analisar alguns pontos aí de aparente contradição entre eles, né? ou divergências aí. Então, alguns pontos iniciais. Primeiro, os primeiros eventos envolvem apenas os evangelhos de Mateus e Lucas. Então, capítulos 1 e 2 de Mateus, capítulos 1 e 2 de Lucas. Que é o que está na página 44 aí de vocês, né? Que já fiz um comentário sobre isso. Porém, João traz a pré-existência de Jesus, que é o texto que nós acabamos de analisar também. João, capítulo 1, versos 1 a 5. O capítulo 1 de Lucas, deixa eu colocar vocês aqui para cima. Não, tem que ser para baixo. O capítulo 1 de Lucas traz os eventos ocorridos antes do nascimento de Jesus de uma forma mais detalhada, né? Então, aqui, nós vemos que em Mateus, o anjo vai aparecer para José, e em Lucas, o anjo aparece para Maria. E para quem, de fato, o anjo apareceu? O anjo apareceu para Maria ou o anjo apareceu para José? Para quem que ele apareceu? Os dois? O que é, Eunice? Fala de novo. Os dois. Ah, sim. Para os dois. Para os dois. Explica para mim isso. Eu acho assim que ele apareceu para os dois, não ao mesmo tempo, cada um num tempo diferente, mas assim os dois tiveram. Por que Mateus não fala do aparecimento para Maria e Lucas não fala do aparecimento para José? Facilitava a nossa vida. Sim, ia ajudar bastante, né? Mas não muda a história. Por quê? Porque não era o propósito. Aí a gente volta naquilo que a gente comentou lá no começo, né? A ideia aqui era, quando Mateus escreve lá para os judeus, ele tem uma ideia em mente. Não faz sentido nenhum ele falar a respeito do aparecimento de Jesus para Maria, dentro da narrativa que ele está construindo ali. Então ele colocou aquilo que faz sentido para a narrativa em função do público que ele estava escrevendo. Essa que é a questão. Então agora sim, ótimo. O anjo apareceu para os dois. Foi exatamente isso. Em que ordem ele aparece? Primeiro ele aparece para Maria ou primeiro ele aparece para José? Eu acho que ele apareceu para Maria primeiro. Como que você chega nessa conclusão? Porque eu acho que assim, que na realidade tudo começou por ela. E começou por ela. Assim, só para defender as mulheres, né? Não. Mas eu acho assim, começou por ela, então primeiro teria sido para ela, porque ela teve o anúncio que ela conceberia. E depois José teria que aceitar. Então, porque veja só, a própria narrativa já mostra essa sequência realmente, né? Porque nós vemos na narrativa o seguinte: o anjo aparece para Maria e anuncia, falou: você vai conceber do Espírito Santo. Né? Quando o anjo aparece para José, Maria já está grávida. O que ele fala para José? Ele fala: não temas tomar ela por esposa. E aí vai explicar para ele. Por quê? Porque nesse momento ele já sabia que ela estava grávida, tanto que ele intentou deixar Maria. E qual é a razão que ele intentou deixar Maria? Ele estava com medo? Estava fugindo da responsabilidade? Deixando o filho para trás? Né? Qual que é a questão aqui? A questão é a seguinte. Primeiro, José não tinha entendimento de que aquilo era sobrenatural ainda, até a visita do anjo. E aí José vai pensar o seguinte: puxa vida, né? Se eu expor essa mulher, o que vai acontecer com ela? Pela lei.
Eu li seus lábios, Fernando. Você não ouvi sua voz, mas eu li seus lábios. Ela vai ser apedrejada. Né? Ela seria morta ali. Então, e José, então, ele não vai por medo. Por quê? Porque se o medo fosse o problema, ele teria ficado exposto a Maria e Maria que se lasque. Né? Mas o que ele fez? Falou, eu vou fugir. Por quê? Porque ela vai se achar grávida, vão achar que fui eu e vão deixar ela em paz. E aí, então, que o anjo aparece para José e fala para ele, explica, né, a situação, e ele acaba, então, compreendendo ali o propósito de Deus em cima do nascimento dessa criança que havia sido concebida pelo Espírito Santo ali. Né? Então, esses relatos, vejo mais um exemplo de como os relatos se complementam. Né? Eles não se contradizem, eles vão se complementar e vão dar um entendimento melhor para a gente. Bom, essa questão do anjo aqui foi fácil. Vamos aumentar o nível de dificuldade desse negócio aí. Aliás, antes de aumentar o nível de dificuldade, né? Fazer esse comentário aqui, tinha esquecido desse comentário. Lucas capítulo 1, verso 11, o que está escrito lá? Não sei, vamos lá ver. Lucas 1, 15. Está escrito assim. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno, não beberá vinho nem bebida forte. Vocês lembram de algum personagem do Antigo Testamento ou não? Sim. Sim. Sansão. Exatamente, Sansão. E Sansão, ele era assim por quê? Porque lá ficou claro que foi feito um voto de Nazireu. Vocês lembram o que o Nazireu não podia fazer? Cortar o cabelo. Cortar o cabelo. Beber bebida forte. Bebida forte. Na verdade, bom, bebida forte, claro, né? Mas não podia nada que viesse da videira, nada, nem uva. Não era só vinho? Não, não é só vinho. Não podia nem comer uva. Fala, Fernando, você abriu o microfone para falar e não falou. Tocar em morto. Ia falar do cadáver, Do cadáver. E tocar em morto, chegar próximo de morto. O que Sansão fez? Sansão comeu mel dentro do cadáver do leão. Vinho nem se fala, né? E no final, a última quebra, vamos dizer assim, desses princípios foi depois cortar o cabelo, foi quando ele foi enganado ali por Dalila, né? E o voto de Nazireu era o seguinte: o voto de Nazireu poderia ser feito por um período, alguém voluntariamente faria esse voto, e esse voto por um período, falar, vou fazer voto por 1 ano, vou fazer voto por 2 anos, por 5 anos. Só que esse voto, quando a gente analisa a questão do voto no Antigo Testamento, nós vemos que Deus nunca pediu para fazer voto. Deus não pede. Aliás, o texto fala, é melhor você não fazer. Ele orienta você a não fazer voto, mas ele fala o seguinte: agora, se Deus falar com você para fazer algum voto, cumpra esse voto. E o que acontecia com o voto de Nazireu? Imagina que a pessoa fizesse um voto por 1 ano, 11 meses, 29 dias. Foi lá, quebrou uma dessas premissas aí do voto. O que acontecia? Tinha mais um dia só para cumprir? Não. Começar a contar do zero. De novo, né? Então, o voto de Nazireu de Sansão, ele foi para a vida toda, né? Porque ele foi consagrado desde o ventre como Nazireu. E ele viveu uma vida descumprindo esses votos. Ou seja, essa foi a razão pela qual ele caiu. Essa é a razão pela qual, momentaneamente, o Espírito de Deus se apartou dele. Depois Deus concedeu que o Espírito retomasse nele, que ele retomasse a força, e ele, num último esforço ali, matou. O que aconteceu aqui? O Wesley, o Galileu saiu, ele não aguenta. Fala para ele, não aguenta.
Músico não gosta de estudar. Aí foi lá cantar. É brincadeira, viu, gente? Pra quem não sabe que é brincadeira, viu? Porque depois esse negócio fica gravado aqui, deixa eu falar. Fica gravado, alguém vai lá, olha, mas é brincadeira. Bom, enfim, né? Estou falando a questão do voto nazireu porque seria João Batista um nazireu, um voto de nazireu? Né? E algumas pessoas questionam e defendem que sim, que era um voto de nazireu, porque fala que ia ser cheio do Espírito Santo, que não era para tomar vinho nem bebida forte, mas é só, né? Não fala nada dos demais votos. Então não dá para a gente, pela narrativa bíblica, afirmar que ele era nazireu ou não. Até Jesus, né? Alguns falam de Jesus o nazireu, né? E o máximo, o mais perto que chega disso é quando ele é chamado de Nazareno. Mas Nazareno e Nazireu não tem nada a ver uma coisa com outra, né? O Nazireu é aquele que era separado, e o Nazareno correspondente à cidade de Nazaré. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, foi um voto de Nazireu? Não dá para a gente afirmar, pelo texto não. Nós só encontramos um elemento ali do voto de Nazireu presente ali. Nós encontramos os demais. Em nenhum momento da narrativa dá a ideia de que seria dessa forma, né? Que não podia passar navalha no cabelo, de que não podia chegar próximo de morto, enfim. E quando nós vemos o anúncio aqui do nascimento de João Batista, o que acontece com Zacarias? Zacarias, ele fica incrédulo, né? A incredulidade de Zacarias, o que fez? Fez com que ele ficasse mudo. Ele ficasse mudo até o nascimento de João Batista. E quando ele abre a boca, o que acontece? Ele é inspirado pelo Espírito Santo a pronunciar palavras de louvor a Deus, né? E aí se dá o chamado Cântico de Zacarias. Mas o Cântico de Zacarias eu vou falar daqui a pouco, né? Então, através do anúncio do nascimento de João Batista, Zacarias olha para a situação e fala: não dá não. Minha situação, minha esposa aí, eu conheço minha esposa, anjo. Né? E aí o anjo fala para ele: por causa da tua incredulidade, você vai ficar sem falar. Porque já que é para falar besteira, então é melhor não falar. Né? E é isso que acontece com ele. Ficou 9 meses mudo e só vai falar quando João Batista nasce. Muito bem, então, como eu falei para vocês, agora sim vamos dar uma melhorada no nível de dificuldade aqui de compreensão. Mateus capítulo 2, versos 1 e 2, Lucas capítulo 2, versos 8 e 9. Foram pastores ou foram magos? Pastores ou magos? Que são situações diferentes, não são? Exatamente, são situações diferentes novamente, né? Porque outro dia eu estava vendo um site, uma pessoa estava falando as contradições da Bíblia, aí ele coloca lá que um evangelho fala que era pastor, o outro fala que era mago, né? Mas vamos entender a narrativa então. Vamos lá, Mateus capítulo 2, versos 1 e 2. Diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então eles vieram onde? Para Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Verso 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Bom, até aí.
Então, olha só, os magos, eles vêm do Oriente para Jerusalém em busca do recém-nascido. Aí eles vão até Belém e em Belém eles encontram Jesus. Certo? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Agora vamos lá para Lucas capítulo 2. Versos 8 e 9. Havia naquela mesma região, que região que é essa? A região onde Maria e José ficaram hospedados, ali na cidade de Belém. Pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. E hoje na cidade de Davi, perdi aqui a passagem, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto, bom, até aqui, depois eu falo do restante do texto. Então, olha só, tanto os magos quanto os pastores, eles foram para Belém para ver Jesus. E sabe aquela historinha sobre os 3 reis magos, né? Que eles foram lá, empregaram ouro, incenso e mirra. Isso é muito visto no presépio, né? Eu não sei vocês, mas como eu tenho origem católica, eu sempre cresci com presépio em casa. Minha avó gostava de fazer. Todo Natal montava o presépio dela. E como que era o presépio? O presépio era uma manjedoura, com um menino Jesus ali, Maria e José, um monte de bicho, e os 3 reis magos ali entregando os presentes para o menino Jesus. Okay? Mas essa visita dos reis magos aconteceram no dia do nascimento de Jesus, ou na ocasião, logo após o nascimento de Jesus? O que vocês acham? Essa cena, vou mudar a pergunta, né? Essa cena do presépio seria uma cena possível? É uma cena muito difícil de ter acontecido por várias razões. Primeiro, os bichinhos estavam lá, né? Quando Maria e José se instalam ali na casa, no local ali onde ficavam os animais, eles só se instalam ali pelo fato de que ali não tinham animais. Se tivesse animais, eles não iam ficar lá. Né? Eu não sei se vocês lembram, mas quando nós falamos a respeito de habitação, de casa, lá na cultura bíblica, eu mostrei para vocês como que era mais ou menos, né? Um piso, né, onde ficava a família, mas rebaixado o local onde ficavam os animais, de uma entrada por fora. Né? Mas tinha uma ligação. Então, esse é o local. E onde Jesus foi colocado é o local onde normalmente se dava comida para os animais. Então, ali não tinha animal. Maria e José ficaram naquele local onde ninguém ficaria normalmente. Em condições normais, ninguém ficaria ali. Mas eles ficaram naquele local porque não tinha outro. Né? E Jesus acaba nascendo ali, o único local onde Jesus pode ser colocado. E nesse momento do nascimento de Jesus, acontece a visita dos pastores. Né? O local do nascimento de Jesus, hoje, onde existe a Igreja da Natividade, onde se acredita ser o local. Agora, se não for ali, é muito próximo, é ali na região. Cerca de 1,5 km a 2 km, mais ou menos, fica o chamado Campo dos Pastores, que é o mesmo campo onde Davi pastoreava o seu rebanho. Esse Campo dos Pastores, em Belém, é o local onde esses pastores estavam quando eles receberam, então, a visita ali do anjo e falaram para ele, vocês vão lá. Então, aí eles saem do local onde eles estão, né, 1,5 km, 2 km, pertinho, né, tranquilinho para ele. Então, eles saem dali 2 km. Quando a gente vai analisar a questão dos magos, eles vêm lá do Oriente e vão para Jerusalém. Falam, o Messias nasceu, nós vemos aqui para adorá-lo. Agora, né, já falando
da próxima perguntinha aqui, já emendando, né? Se é casa ou estábulo. Por quê? Porque Mateus vai falar que os magos entraram na casa e viram Jesus com a mãe. E os pastores, quando visitam, Jesus está numa manjedoura ou num estábulo. Então, casa ou estábulo? Na verdade, é os dois. Como o Lucas falou, são coisas distintas, são narrativas distintas. Agora, o que nos leva a pensar que se passou bastante tempo entre um evento e outro é o fato de Herodes, quantos anos para baixo Herodes mandou matar as crianças? 2 aninhos. Por que ele mandaria matar de 2 anos para baixo? Se ele era recém-nascido? Não faz sentido. Então, o próprio texto nos dá a ideia já de que havia já transcorrido um tempo quando os magos vieram do Oriente para adorar. Tem um vídeo, deixa eu achar aqui. Vou colocar vocês aqui embaixo. Agora vocês voltam para cima. Esse vídeo aqui, eu vou mandar o link dele para vocês, né? Eu não vou mostrar ele inteiro, mas é só para vocês terem uma ideia. Eu achei muito interessante esse vídeo aqui, porque ele mostra o nascimento de Jesus, né? A José e Maria indo para Belém para fazer o recenseamento, e chegando lá em Belém, eles não acham um local onde eles ficariam, né? Então Maria, que já grávida, eles vão lá para o local e não encontram estalagem. E aí eles acabam ficando no local onde ficariam os animais. Deixa eu avançar aqui. No momento, Jesus vai nascer. E aí o que acontece? Logo após o nascimento, o que acontece? No campo lá dos pastores, estão lá os pastores no campo, pastoreando, e de repente vem uma luz, um anjo, e faz um anúncio, né, que havia nascido o Salvador. E aí eles se dirigem lá para o local onde, deixa eu achar aqui onde é que está um pouquinho mais para frente. Eles vão lá no local onde Jesus está para ver Jesus, conforme a narrativa do que nós vemos. Aí, tempos depois, vão aparecer os magos na história aqui, né? Aí aparecem os magos, que são sábios, né? Estão ali avaliando, analisando as estrelas, e pelas profecias que eles conheciam relacionadas à vida do Messias e a posição das estrelas nos céus, eles entenderam que chegou o momento ali do nascimento do Messias. Havia chegado o nascimento. E aí eles vão para o local, eles seguem a estrela e vão para Jerusalém. É quando eles encontram lá com Herodes e tem aquela conversa com Herodes. Aqui mostra o caminho deles. Aliás, aqui um detalhe, né, que eu acho interessante. Você pode ver que esse vídeo ele apresenta vários pastores, vários magos, né? Não tem só 3, tem vários junto com ele, viajando juntos. Porque a tradição diz que eram 3, por causa dos presentes, ouro, incenso e mirra. Mas, na verdade, o texto bíblico não fala em momento nenhum de 3. Ele fala que eram uns magos vieram do Oriente. Então, poderia ser 3, poderia ser 4, 5, 10. Né? Eles
relato que eram 3, por quê? Porque ouro, incenso e mirra, os 3 presentes. Mas ouro, incenso e mirra, na verdade, eles estavam relacionados com os presentes dados aos reis, em honra aos reis, quando eles eram empossados como rei. Era tradição se entregar esse tipo de presente para eles. E aqui eles têm um encontro, então, lá em Belém, né, com Maria e José, e aí aparece Jesus. Olha aí. Por isso que eu acho interessante esse vídeo, porque ele mostra esse lapso de tempo. Ele não vai mostrar os magos aparecendo diante de Jesus enquanto ele estava lá recém-nascido. Mas depois de um tempo já de Jesus ser nascido. Então, as narrativas ali, quando eles entram na casa e vejam que agora eles já não estão mais no estábulo. Agora eles já estão numa casa, numa hospedaria lá em Belém. Então, cronologicamente, o que a gente tem? Nós temos uma narrativa, inicial, lá com os pastores, quando Jesus nasce. Então, os pastores vão lá para ver Jesus. E depois nós temos a narrativa quando os magos vêm do Oriente e visitam Jesus e entregam presentes ali para ele. Muito bem. Então, eu vou copiar aqui. Vou copiar, eu mando, depois vocês assistem com mais calma. Eu procurei nem prestar muita atenção nesse vídeo, não. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu choro. Eu sou muito chorão. Mas minha mãe falou que o homem não chora, então... Mentira, ela nunca falou isso. E depois vocês vejam com mais calma lá. Então, essas narrativas aqui de magos e de casa, aqui está relacionado com as narrativas de Mateus. Quando eu olho para pastores e estábulo, eu estou olhando para as narrativas de Lucas, que tem um lapso de tempo entre uma coisa e outra. Deixa eu virar vocês para cá, trazer isso daqui para cima, para mostrar aqui mais uma última perguntinha. Que agora talvez seja a pergunta mais difícil. Então, até aí tudo bem? Deu para compreender a cronologia do nascimento de Jesus? Só que aí a gente encontra na aula de hoje, eu acho que é o ponto mais complicado para analisar, que é o seguinte, ó, Mateus capítulo 2, versos 13 a 15. Então vamos lá. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Então vamos lá, vamos pensar na cronologia que a gente estava falando. Onde é que José, Maria e Jesus estavam quando os magos vão visitar? Um de cada vez, não precisa aglomerar para responder, porque esse negócio do Covid aí não pode ter aglomeração. Onde eles estavam? Onde que o texto fala? Olha só. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos, deixa eu ver, verso 8, ó, e enviando-os a Belém. Enviando-os a Belém. Então, quando os magos vão visitar Jesus, José e Maria, eles estão em Belém. Então, depois que os magos foram embora, um anjo apareceu em sonho a José. Então, eles vão lá, visitam, entregam os presentes e vão embora. Aí, um anjo aparece para José e fala, José, casca fora, vai para o Egito, porque Herodes quer matar as crianças aí. Então, vai para o Egito e fica lá. E o texto vai falar que José, depois de um tempo, lá no Egito, o anjo aparece de novo e fala, Herodes, aquele que queria matar, já morreu, pode voltar para Nazaré.
E aí eles vão para Nazaré. Então, levantando-se José, verso 14, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso, mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de 2 anos para baixo. Verso 19. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em São José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia. E aí foi lá para Nazaré, né? E foi morar numa cidade chamada Nazaré. Então, pela narrativa aqui de Mateus, o que acontece? José e Maria estavam lá em Belém, recebe a visita dos magos. A hora que os magos vão embora, recebe a visita do anjo, fala, vai para o Egito. Fica lá no Egito um tempo, aí daqui a pouco o anjo aparece de novo, fala para ele, pode voltar, e ele, que aquele que queria te matar já morreu. Só que na volta, o que acontece? O filho de Herodes reinava ali na Judéia. E aí ele não quis ficar por ali. E ele pegou da região da Judéia, ali Belém, né? Belém da Judéia. E o que ele fez foi lá para Nazaré. Certo? Tudo bem? Deu para acompanhar o raciocínio. Agora vamos ver o que Lucas fala. Lucas capítulo 2. Olha só. Versos 39 e 40. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, cumprido o quê? O que aconteceu antes? Aqui, por que eles foram lá para Jerusalém? Cumprir aquilo que estava conforme a lei do Senhor. E do que ele está falando? Está falando duas coisinhas. Vou dar uma dica, hein? Verso 21. Qual é a primeira coisa? Circuncisão. A circuncisão. E a segunda? Verso 22. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar no templo. Então, o que a lei prescrevia? Que ao 8º dia seria circuncidado e, no caso do menino, 33 dias depois apresentado no templo. Então, Jesus nasce em Belém, eles ficam ali, circuncidam a Jesus ali mesmo em Belém. Passados os dias da purificação, eles vão ali para Jerusalém, de Belém, Jerusalém é perto, são cerca de 10 quilômetros, para levar Jesus lá no templo e apresentar Jesus conforme aquilo que era prescrito na lei, para oferecer o sacrifício para resgate dos primogênitos. Você lembra da questão do resgate dos primogênitos? Né? E o que era o resgate dos primogênitos? Quando o povo estava lá do lado do Sinai, se deu idolatria, somente a tribo de Levi não participa. Então, inicialmente, Deus iria separar todos os primogênitos para sacerdotes, ou seja, todas as tribos teriam sacerdotes. Os primogênitos de cada casa seriam sacerdotes. Porém, como as tribos se deram idolatria, Deus separou a tribo de Levi. E a partir daí se estabeleceu a regra de que o primogênito de cada casa que nascesse, que teria que ser um sacerdote, então a família teria que levar ele lá no templo, apresentar e oferecer o sacrifício, oferecer as ofertas em resgate desse primogênito. Então dava ali as moedinhas de prata e mais uma oferta conforme o nível social de cada família. No caso da família de Jesus, duas rolinhas, né? 2 pombinhos que eles ofereceram, mostrando aqui que eles não eram pessoas de posse, né? Eram considerados ali entre os mais pobres. Então, se cumpriu isso.
Então, vamos lá. Seguindo a narrativa aqui. Jesus nasceu ali em Belém, foi circuncidado ali, 33º dia foi para Jerusalém, e o texto que nós lemos agora há pouco, 39, fala, depois de terem cumprido tudo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia. Então, aí a pergunta, né? Eles foram para Nazaré ou eles foram para o Egito? E agora? Uma resposta fácil, eles foram para os dois, né? Mas como? Como que isso acontece? Como que isso aconteceu? Porque o que fala? Olha só, que José, quando volta do Egito, lá Mateus, volta do Egito, José não quer ficar ali na Judéia, por causa de Herodes. Será que deu alguma zebrinha aí? De Lucas e da Vilma? Vinícius. Entraram rapidinho de volta. Então. Mandei uma mensagem no WhatsApp aqui, mas também não respondeu. Eu tô sem meu celular. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver onde que a gente parou. Estava falando. Então, e aí? Né? Como é que a gente consegue harmonizar esses dois relatos aí? Existem duas explicações. Tá? Essas duas explicações a gente consegue enxergar aqui nessa telinha aqui. Ó. Deixa eu colocar essa aí assim. Então vamos lá. Ó. Primeiro, a hipótese 2. Né? Então a hipótese 2 é que eles estavam aqui em Belém, certo? Foram para o Egito e do Egito vieram para Nazaré. Segue a setinha roxa. Né? Essa é começar pela hipótese 2 aqui. Né? Porém, não faz muito sentido pelo que a gente vê, porque o que a gente percebe em Lucas é muito claro aqui, que após cumprido aquilo que estava conforme a lei, eles voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. Então veja que eles viajaram de Nazaré para Belém para fazer o recenseamento. De Belém eles ficaram até que Jesus fosse apresentado no templo. Cumprido isso, eles voltaram para Galileia, para Nazaré, que está aqui em cima. Né? Então, o que faz mais sentido é isso aqui. Ele estava aqui em Belém, né? No tempo ali, então, os pastores foram lá visitar. Né? Vamos tentar harmonizar aqui. Deixa eu ver. Voltaram aí, pessoal? Ou não? O Lucas está voltando. Aí, voltou, Lucas. Então, aqui o que faz mais sentido? Jesus nasce em Belém, os pastores que estavam ali no campo vão ali para visitar Jesus. Após o nascimento, então, ao 8º dia, ele é circuncidado. Ao 33º dia, eles vêm para serem... Jesus vai ser apresentado aqui em Jerusalém. Após cumprido aqui o ritual que a lei prescrevia, eles vão para Nazaré. Vocês lembram que a visita dos magos se dá muito tempo depois? Ou algum tempo depois? Então, olha só. Na própria sequência da narrativa, o que a gente vai ver? Quando em Lucas, no capítulo 2, verso 41, vai falar quando Jesus vai para lá aos 12 anos. Então, olha só quanto tempo se passa aqui. Às vezes você pega no versículo para o outro, se passam anos, como nesse caso. Então, o que está escrito? Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém. Então, por que eles não viriam aqui novamente para Jerusalém? Então, posteriormente, um tempo depois, 1 ou 2 anos depois, eles vêm aqui para Jerusalém. Muito comum eles ficarem aqui, porque eles vinham por ocasião da Páscoa.
Porém, como Belém era uma cidade perto e era a cidade natal da família de Jesus, muito normal eles ficarem ali em Belém hospedados e fossem para Jerusalém apenas por ocasião do dia propriamente da festa. Porque não se tinha estalagem para todo mundo. Lembra? Quando eles vieram pela primeira vez, eles já não encontraram nem em Belém. Quanto mais em Jerusalém, que era o local onde ficava o templo. Então, muito provável que tenha acontecido isso. O texto narra com detalhe? Não. Mas, por lógica, a gente chega a essa conclusão. Então, tempos depois, eles vêm aqui para Jerusalém, se instalam em Belém, e aqui eles recebem a visita dos magos, nessa ocasião. Quando os magos vão embora, o anjo aparece, José, vai para o Egito, porque Herodes está querendo matar. E aí ele vem. Ele vem aqui para o Egito. Após a morte de Herodes, sai do Egito, e ele vem nessa direção, aí o que acontece? Ao invés de ele voltar aqui para Belém, que é onde eles estavam antes da fuga, eles vão para Nazaré. Então, aqui o que acontece nessa hipótese, que eu acho muito mais provável, né? Eles estão ali em Belém, de Belém eles vão para Nazaré, de Nazaré eles voltam, na verdade, aqui para Belém. Num segundo momento aqui, eles vão de Belém para o Egito e depois do Egito para Nazaré. Certo? De Belém, ou de Nazaré para Belém. Perdão, desconcentrei. De Belém para Nazaré, de Nazaré para Belém, de Belém para o Egito, do Egito para Nazaré. Então, esse caminho aqui é o mais provável pela narrativa que o texto nos apresenta aqui. Então, existe contradição? Mais uma vez, não existe contradição nenhuma nos textos aqui. É só a gente analisar com calma o texto que a gente vai perceber que tudo se encaixa e se complementa. Para onde que ele foi? Foi para os dois lugares. Ele foi tanto para Nazaré quanto para o Egito, porém em momentos distintos. Tá? Então, só para recapitular aqui, desde o nascimento, né? Maria e José vão para Belém para fazer o recenseamento, porque era a cidade natal deles. Estando ali em Belém, Jesus nasce, recebe a visita dos pastores ali no estábulo, que ficava junto, anexo à casa, da hospedaria onde eles ficaram. Ao 8º dia, ainda hospedados ali em Belém, Jesus é circuncidado ali na própria cidade de Belém. Ao 33º dia, eles vão para Jerusalém para apresentar Jesus no templo. Feita a apresentação no templo, eles voltam para a região da Galileia, para a cidade de Nazaré. Anos depois, 1 ano, 2 anos depois, eles saem ali e vão para a região de Jerusalém, para a Judéia. Se instalam em Belém. Nessa ocasião, eles recebem a visita dos magos que vêm do Oriente. Então, recebendo a visita dos magos, recebem os presentes, os magos vão embora, o anjo aparece e fala, vai para o Egito. Aí eles vão lá para o Egito. Ficam lá um tempo, o anjo aparece e fala, aquele que queria matar já morreu, pode voltar. Ele está voltando, e ao invés de ir para a região da Judéia, o que ele faz? Vai direto para a região da Galileia, por causa de Herodes Arquelau. Então, eles vão. Simples assim. Tá vendo como que a gente consegue encaixar direitinho a narrativa? É só ter um pouquinho de boa vontade, porque se você olhar para o texto e quiser achar problema, você vai achar problema. O que muita gente fala, olha, contém erro, contém problema aí, um fala uma coisa, outro fala outra. Né? Então, mesmo nessa questão, que parece a princípio ser um problema de narrativa, um problema de interpretação, nós conseguimos encaixar as narrativas perfeitamente ali dentro, conhecendo como eram os costumes, conhecendo aquilo que eles foram fazer e compreendendo que essas coisas não aconteceram num único momento, mas que existe um lapso de tempo aí entre as narrativas, né? Entre os eventos. Tudo bem? Ficaram convencidos ou não? Ou não?
Muito bem. Então vamos lá, dando sequência aqui. Em Lucas, no capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos encontrar 4 cânticos, né? Eu vou mostrar umas fotinhas aqui, umas fotinhas de anjo para vocês. Não vão se escandalizar, não, né? Eu lembro de uma aluna que ela não quis abrir a apresentação que eu tinha mandado para ela. Porque a capa era... era uma figura. Nem lembro o que era a capa, nem lembro qual que era o assunto da aula. Então, você percebe, quando eu mando material para você, tem uma capa ali, né? Tem um... Né? Por exemplo, nesse daqui que eu... Nessa aqui, ó, tem isso daqui, essa é a capa. Aí eu coloquei uma figura, lá tinha umas pessoas, umas estátuas, sei lá o que tinha, não lembro mais o que era. Aí ela não quis abrir, porque ela falou que achou que era coisa de demônio, idolatria. Ela não abriu. Aí eu falei, minha irmã, por quem me tomas, irmão? Que isso? Idolatria, doido? E então eu coloquei algumas figuras, não vão se escandalizar também. Tá? Esses 4 cânticos aí, que estão em latim, são cânticos que constam na Bíblia, que estão relacionados com alguns cânticos como se fossem colocados até como rezas, né? Dentro da Igreja Católica, por exemplo. Mas são os 4 cânticos de Natal. Por que cânticos de Natal? Que estão relacionados com o nascimento de Jesus. A palavra Natal vem da palavra nascimento, significa nascimento, né? Por isso que fala natalidade, né? Índice de natalidade é um índice de nascimento. Natalício está relacionado com nascimento. Então, dentre esses cânticos, aqui nós temos o primeiro, que é o cântico de Maria. E o cântico de Maria nós vamos encontrar lá em Lucas, no capítulo de número 1, a partir do verso 46. Quando o anjo aparece, então, para Maria, né, anuncia, faz o anúncio do nascimento de Jesus, que ela ia conceber. Maria vai visitar Isabel. Isabel já estava grávida, né? João Batista é um pouco de tempo mais velho que Jesus. E quando Jesus chega, quando Maria chega perto de Isabel, o que acontece com o menino no ventre? Ele pula, né? E é interessante que nós vemos que a primeira pessoa a reconhecer Jesus como Messias, como Filho de Deus, foi um feto, né? Foi uma criança no ventre, né? Não sei se chama de feto, com 6 meses já, gravidez de 6 meses, é feto ainda? Até o nascimento é feto. Então, um feto foi a primeira pessoa a reconhecer Jesus como Filho de Deus, né? Mostrando ali que ele realmente era cheio do Espírito desde o ventre, porque sempre foi pelo Espírito que se reconheceu quem Jesus era. Quando Jesus estava falando com Pedro, e Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o que Jesus responde? Fala, não foi carne nem sangue que revelou, mas o meu Pai que está nos céus, na revelação divina. O apóstolo Paulo ensina, só é possível conhecer as coisas espirituais aqueles que são espirituais. Então, somente por meio do Espírito Santo é possível a compreensão das coisas espirituais, né? Então, aí ali, o reconhecimento de Jesus como Messias, através de um feto que já era cheio do Espírito Santo desde o ventre. E nesse momento, né, Isabel diz a Maria, se bem-aventurada, que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E aí Maria diz, né, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E por aí vai, né? E aí isso virou não só uma reza, mas também um cântico, né? Nós cantamos isso também, não cantamos? Tem uma música que nós cantamos, né? Minha alma engrandece. Cadê o Galileu? Que não está aí, foi embora. Não é para cantar para nós, hein? É baseado no quê? Baseado no cântico de Maria, chamado de Magnificat, né? Magnificat.
em latim. Ou seja, a minha alma magnifica, ou a minha alma engrandece ao Senhor. Né? E aqui, esse cântico nos faz compreender que nós precisamos realmente louvar com a alma. Né? Minha alma engrandece ao Senhor. Minha adoração, ela não se prende em lugares, a ritos. E o próprio Jesus ensinou isso lá para a Samaritana, lembra? Ele falou, olha, não é nem aqui, nem lá, mas a hora é chegada, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Né? Louvar com a alma. A adoração deve ser sincera, com reverência e bíblica. Então, Maria louva a Deus, e é interessante, eu acho interessante, quando você vai fazer a leitura desse texto, que Maria louva a Deus por aquilo que ele fez por ela, que ela vai dizer, né? Falou, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Então, ela louva a Deus por ter escolhido ela. Falei, poxa, é como se ela dissesse assim, olha, tantas mulheres Deus poderia ter escolhido, Deus escolheu a mim, para que de mim viesse o Salvador. Então, às vezes, tem pessoas que falam, Maria, se não fosse Maria, seria outra, porque Maria... Mas foi Maria, né? Foi Maria. E ela tinha as qualidades para que ela fosse escolhida ali por Deus. Então, não é colocar ela num patamar comum, de mulher comum. Ela tinha ali suas qualidades, sim. Mas ela louva a Deus também por quem Deus é, né? Louva a Deus por quem Ele é, não só por aquilo que Ele fez, mas também por aquilo que Ele é. O segundo cântico é o cântico pós-mudez. Né? E depois de um tempo mudo, João Batista nasce, e Zacarias, então, as primeiras palavras dele, depois do tempo de mudez, foi um cântico, e não só um cântico, mas uma profecia também, né? E ele profetiza pela vida do seu filho, João Batista, e profetiza também em relação ao próprio Jesus. Olha só o que os versículos dizem aqui, 76 e 77. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Olha, ele fazendo menção a Jesus como sendo a luz novamente, né? Colocando como sol. É o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir nossos pés pelos caminhos da paz. E mais uma vez aqui, né? A iluminação, a luz. E um outro detalhe, né, que me vem à mente agora, quando a gente olha lá para Apocalipse, a Nova Jerusalém, o que a gente vê lá na Nova Jerusalém? Lá tem sol? O que o texto diz? Fala que lá não tem sol, porque o próprio Deus é a luz ali. Então, quando nós vemos aqui Jesus, ele aparece como a luz na criação, ele vem como a luz do mundo quando encarna para estabelecer o reino. E ele voltará outra vez para consumar o reino e entregar o reino ao Pai. E a partir daí, então, Deus será tudo em todos. Percebe que tudo se dá por meio de Jesus. O processo de criação até a redenção final, ela passa pela pessoa do Filho, pela pessoa de Jesus. Então, apresenta Jesus como a luz que vem do céu, traz a salvação e orienta os perdidos. Né? O terceiro cântico é um cântico curtinho, que está lá, são um versículo, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Tem uma outra versão que é essa aqui, esse aqui é o anjinho que eu falei para vocês não se escandalizar com o anjo, tá? Quem cantou? Um coral de anjos, né? Olha só o versículo 9. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse,
Nós já vimos isso aqui. Verso 13. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens, paz entre os homens a quem ele quer bem. A outra versão, deixa eu pôr aqui para vocês, que é essa aqui, ó. Paz na terra para com os homens de boa vontade. Essa versão aqui, ela dá a ideia de que a boa vontade é de quem? Os homens. Dos homens. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que a boa vontade é de Deus para com os homens. Então, essa versão daqui, nós temos a Nova Almeida atualizada, ela vai trazer melhor isso. Ela vai trazer exatamente assim: e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então, quando os anjos dão glórias a Deus aqui nas alturas, eles desejam paz na terra, e essa paz provocada pela bondade e pela misericórdia de Deus. Então, essa é a ideia aqui. Não são os homens que de boa vontade recebem a graça de Deus ali, por meio de Jesus. Mas os homens ali, a partir de agora, então, recebem a paz por meio da bondade de Deus. Né? A bondade de Deus em direção aos homens. Então, essa é a ideia do texto aqui. E o último cântico é o cântico de Simeão. Aliás, gente, olha só. Simeão, eu acho um personagem extremamente interessante na Bíblia. Porque a Bíblia fala o seguinte dele, deixa eu ver aqui onde está, a partir do verso 25, capítulo 2, verso 25. Diz assim: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha as características dele. Ele era judeu, era um sacerdote, porque Simeão foi quem fez a apresentação de Jesus. Quantos meninos Simeão já tinha apresentado ali, feito a oração, né? E o texto diz o que aqui? Que ele era homem justo e piedoso, esperava a consolação de Israel. O que é a consolação de Israel? É a vinda do Messias, o nascimento do Filho de Deus. E, mais uma vez, né, nós falamos lá do reconhecimento de João Batista, ainda no ventre, falamos a respeito do reconhecimento de Pedro em relação a Jesus. Mais uma vez aqui, por que Simeão reconhece? Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Então, o Espírito Santo, quando ele pegou no colo, então a esperança dele aqui não era pegar a criança no colo. A esperança era ver a consolação de Israel, ou seja, o reino restaurado, a vinda do Messias para restaurar. E quando ele pega o menino, o Espírito Santo fala ao coração dele, fala: é esse. Né? Esse aí é o Messias, aquele que eu já tinha falado para você que você não ia morrer sem ver. Né? Porque o texto fala que ele havia recebido uma revelação do Espírito Santo e que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, ou seja, o Messias do Senhor. E aí, nesse momento, então, ele pega Jesus no colo e apresenta. E aí ele fala, né? O cântico dele, verso 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E aqui o que ele está dizendo, ele fala: Senhor, que mais que eu posso ver nessa vida de melhor? O que mais pode acontecer de melhor para mim nessa vida? Do que ver com os meus olhos o cumprimento da tua promessa. Então pode despedir, Senhor. Para mim, agora eu já estou no lucro. Né? Já estou fazendo hora extra, né? A qual preparas diante de todos os povos. Luz, olha de novo. Luz para a revelação aos gentios. E glória para o povo de Israel. E olha só que interessante. Simeão se submete à palavra de Deus, né? Porque ele esperava conforme aquilo que havia sido prometido na palavra. Contempla a salvação através dos seus próprios olhos. E tem uma visão missionária em relação ao propósito do Messias. Porque o que ele fala? Ó, luz para a revelação a quem? Aos gentios.
Depois ele fala de Israel, e para a glória do teu povo Israel. Então aqui ele percebe claramente, Simeão percebe claramente o propósito das boas novas de Deus, desde o chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão e fala: em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou em algumas versões, todas as famílias da terra. Então nunca foi a salvação de Deus, nunca foi direcionada a um único povo. Deus separou um povo para que dele viesse o Messias, mas a salvação sempre foi direcionada a todos os povos. Sempre abrangeu a todos os povos. E aqui ele revela isso. É por isso que posteriormente os apóstolos vão compreender a abrangência da missão que eles tinham nas mãos. E aí, uma outra coisa que a gente vê na história de Simeão é o seguinte: existiam muitos judeus piedosos naquele dia. A gente está acostumado, às vezes, a pensar nos hipócritas, né? Nos fariseus hipócritas, que aqueles que mataram Jesus, aqueles que crucificaram. Mas existiam muitos judeus piedosos nesse tempo. Simeão era um. Nós temos um outro exemplo de Gamaliel, né? Que Gamaliel é aquele que, quando os discípulos são presos, o que ele fala? Falou: ó, gente, quer saber? Se vocês, se esse negócio aí não for de Deus, olha o que aconteceu esses dias, né? Veio um tal de Judas, veio Teudas aí, e o que aconteceu? Quando eles morreram, os discípulos se dispersaram e acabou em nada. Esse aí é mais um. Agora, se não for de Deus, ele vai acabar igual aos outros. Agora, se for de Deus esse negócio, aí vocês vão se encontrar lutando contra o próprio Deus. Então, quer saber? Deixa. Deus no tempo certo vai cuidar. Olha a palavra de sabedoria. Não precisa combater. Se não for de Deus, isso vai acabar em nada. E o que aconteceu com o cristianismo? Até hoje aqui, né? Olha nós aqui. Não acabou. Então, aqui o nascimento e a infância de Jesus, nós temos, como eu falei para vocês, nos primeiros 4 capítulos de Mateus, por exemplo, ele fala de 7 profecias diferentes. Cita Oséias, cita Jeremias, cita Isaías, a respeito das profecias que se cumpriram em Cristo. Então aqui, uma dessas profecias a respeito do nascimento de Jesus. Cumprimento da profecia de Miqueias, que o Messias nasceria em Belém. Então, nós temos o cumprimento aqui. Jesus é circuncidado ao 8º dia, apresentado ao 33º dia, conforme prescreve a lei, em Jerusalém. Então, aqui o 8º dia circuncidado em Belém. Mas apresentado no templo em Jerusalém, conforme a lei prescrevia. E aí Lucas, no capítulo 2, verso 41, vai fazer a narrativa do momento em que Jesus vai com a família, aos 12 anos, né, para Jerusalém, durante a celebração da Páscoa. E aqui, por que os doutores da lei ficaram tão entusiasmados com Jesus? Porque não era comum um menino de 12 anos apresentar uma sabedoria. Eles ficaram espantados, não com a sabedoria em si, mas com a sabedoria que ele tinha, então, numa idade tão tenra ainda, né? Apenas com 12 anos ali, mostrando sabedoria de um ancião. Então, por isso eles ficaram ali empolgados para ouvir Jesus, né? Ficaram tão empolgados ali com Jesus que José e Maria saíram e Jesus acabou ficando lá para trás, né? Aí eles, num determinado momento, perceberam e voltaram para buscar Jesus lá no templo, né? E eles estavam no meio dos doutores lá falando, né? E a partir daí, então, a Bíblia nos mostra que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, né? Diante de Deus e dos homens. Ou seja, Jesus crescia cheio da graça de Deus, tanto fisicamente, quanto intelectualmente, quanto espiritualmente. Então, nos 3 aspectos, nas 3 esferas aí, Jesus crescia em graça diante de Deus e também dos homens. Gente, e é isso, tá? Vocês gostariam de fazer algum comentário?
em relação à lição de hoje. Depois eu vou disponibilizar essa gravação para vocês, tá? Se vocês quiserem rever. Aqueles que a Vilma, por exemplo, não sei, ela não respondeu nada, não sei se ela não conseguiu por causa da internet, alguma coisa. Mas depois, pelo menos dá para acompanhar a hora que puder, né? Pelo YouTube. Acho que dá para acompanhar. Tudo bem? Nada a acrescentar? E a autoatividade, então, desse capítulo, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma redaçãozinha. Olha essa coisa linda lá na parte 51. Escrever um texto de 10 linhas a respeito da importância que José e Maria desempenharam na vida de Jesus, no que diz respeito a ensinar-lhe a lei do Senhor. Então, nós vemos que desde o começo, José e Maria foram pais piedosos também, foram judeus piedosos em relação ao cumprimento da lei, às festas, né? Então, aí, desenvolva a criatividade, um texto de 10 linhas. Estava conversando com a outra turma, com a turma da manhã, e eles disseram que não... Perguntou se eu já tinha corrigido, né, do livro anterior. Eu não sei se vocês estão com essa mesma dúvida aí, mas faz tempo já que foi entregue, viu? Se vocês não receberam nenhuma ligação, é porque todo mundo passou, tá? Aí eu olhei já na... A gente tem, né, aquele lugar que a gente olha as notas. Então, ninguém passou, e eu só olhei por lá que eu passei. Então, tá Assim, bom. Tem um site que vocês acessam. Então. Eu acho que nem todo mundo sabe. porque, na realidade, eu achava que eu não ia passar, entendeu? Por isso você foi doidinha lá. Daí eu fiquei... Aí eu fui Que site que é esse que eu não tô sabendo? Todo mundo tem acesso. Eu não tenho. Depois vocês passam pra mim. Pede pro Wesley, o Wesley passa pra você. Não sei porque não passou ainda. Não passou No porque ele vai começo ele passar passou. para quem? Passou para Fernanda, só. Mandou Só pra Fernanda. o Lucas que perdeu, certeza. Desde o ano passado já tem um. Apesar que eu tinha perdido, eu apaguei. Eu também não sabia disso não, viu, Lucas? Tamo junto aí. Nossa, O Wesley só passa pras mulheres. Não, Pode ver. só passa para Fernanda, não é que para as mulheres, só para Fernanda. A Eunice fica sabendo Fernanda depois. só. Pra mim, assim, um pouco especial, porque ele é do tabernáculo, né? Ah lá. Tá Você tem que certo, ter uma lá. ligação, mano. Olha lá. Não, esquece. Não tem uma Não, ligação. é panelinha isso daí. Vou falar com Ou é o da Verão. capela, ou é namorado, ou é parente, alguma coisa tem que ter uma cunha aí, senão... Maiara tem. Cunhada, o senhor com certeza que tem também, né? Cunhada. Olha lá, só a panelinha só. E além da capela, eu conheço o Wesley desde que ele nasceu, né? Então, é bom ele não me contrariar. Olha lá. É ameaça ainda, hein? Bom, gente, então, beleza. Então, vamos fazer uma oração para a gente encerrar nessa aula, tá? Amado Deus, te agradecemos mais uma vez, Pai, louvamos ao teu nome, pela oportunidade de estarmos aqui esses momentos, mesmo à distância, Deus, mas vendo uns aos outros, que isso é muito bom, Pai. Alegra o nosso coração podermos estar assim falando uns com os outros e vendo uns aos outros. Paizinho, abençoa cada um agora, nos dá uma noite abençoada, que nós tenhamos um descanso abençoado e amanhã estejamos prontos e preparados para mais um dia na tua presença. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos livre de todos os males, afaste, Senhor, todos os males de nós. E que toda a nossa vida seja sempre para a honra e glória do teu santo nome, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, deixa eu só pedir uma coisa para vocês. No sábado eu vou passar por uma fase muito especial que eu vou precisar da oração de vocês. Então, gostaria que vocês estivessem orando para mim. Vai ser lá por umas 9 horas da manhã. Quando tiver tudo concluído, aí eu conto a bênção. Mas eu preciso da oração. Amém. Tá bom. Estaremos orando sim, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Desde já, Deus já está cuidando de tudo. Sim, eu estou muito nervosa.
Normal, mas descanse. Descanse, que Deus está no comando. Amém. Gente, Deus abençoe, viu? Fiquem todos na paz. Uma boa noite para vocês. E bye, bye. Bye, bye. Eu tô com saudade do bye, bye. Muita saudade. Até. Tchau, tchau. Até.